Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Fabrício conversando com vocês. Hoje a gente vai falar sobre uma característica biomecânica que é muito importante na corrida, que é o alinhamento. Você já deve ter ouvido falar pessoas falando assim, olha, aquela pessoa está correndo um pouco mais torta, ela não tem um alinhamento, está correndo toda desalinhada. Será que isso faz diferença? Será que isso faz diferença para o teu desempenho e também para a questão de redução de lesão? Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Bom, então você está caminhando na rua ou correndo e passa um amigo ou um conhecido e você analisa e vê que aquela corrida tá feia, tá torta, tá um pouco desalinhada e você acha que isso vai ser maléfico para aquela pessoa. Aquilo vai gerar alguma dor, vai gerar alguma lesão ou não vai gerar aqueles frutos em baixar o pace, ganhar velocidade, ganhar resistência, tá? Porque o alinhamento vai interferir. Então, na literatura, ou seja, nas pesquisas que as pessoas vêm fazendo nas últimas décadas, vem tentando entender se realmente estar perfeitamente alinhado vai contribuir com que você melhore seu rendimento ou reduza lesão, tá? Principalmente reduzir lesão, porque a gente, principalmente nos anos 90 e 2000, teve muitos artigos que falaram que algumas características biomecânicas poderiam contribuir para a redução de lesão, ou seja, rodar a perna internamente, cair a pelve e outras características que quando você olha não está muito bem alinhadinho, né? Você fica um pouco mais torto, um pouco mais inclinado e isso poderia te causar lesões. Mas a gente tem que entender o que é o desalinhamento, o que realmente é algo que a gente tem que levar em consideração ou que na sua corrida está te incomodando. Aliás, se tem alguma coisa que você considera feia na sua corrida, deixe aqui nos comentários para eu conseguir ver e conseguir entender o que é que você considera como uma corrida feia, uma corrida não tão alinhada, tá? Mas a gente tem que pensar assim, o que é o desalinhamento? O desalinhamento nada mais é que o jeito que o corpo achou, ele entende como ele vai conseguir absorver a carga que você está correndo, ou seja, você vai saltar, você vai fazer aquele salto, vai aterrissar o corpo, vai colocar o pé no chão e quando você absorver a carga, o teu corpo vai arranjar algum jeito de absorver esse impacto, tá? De alguma maneira ele vai fazer isso. Ele pode fazer isso com um pouco mais de fraqueza numa região, com um pouco mais de forte em uma outra região, então isso vai fazendo com que teu corpo tenha que se ajustar e é esse ajuste que cria esse desalinhamento. Então, se eu estou falando que na corrida o corpo vai arranjar um jeito de absorver, significa que os desalinhamentos são naturais, certo? E é exatamente isso, tá? Então, estar correndo desalinhado, ou torto, ou inclinado, isso não está errado, tá? Não tem problema. O que vai ditar se isso vai ser um problema ou não, vai ser outras questões que aí, somado com o desalinhamento, pode te causar uma lesão, tá certo? Então, nessas características várias biomecânicas que a gente vê na internet falando, existem pouquíssimas que sim têm uma relação direta com lesões, mas elas não estão relacionadas necessariamente e diretamente com esses desalinhamentos. Então, não é só porque a tua pelve está um pouquinho torta para baixo ou porque teu pé cai um pouco para dentro, que a gente vê até os corredores profissionais fazendo isso. A gente tem vários exemplos de atletas de ponta que têm recordes e que são campeões de maratona que correm totalmente desalinhado e nem por isso eles estão machucados e nem por isso eles perdem o desempenho. Tá, então quais são as características que você tem que levar em consideração para que quando se somado ao desalinhamento tu tenha uma lesão, ou seja, correr desalinhado não tem problema, tá? Isso a gente bate o martelo aqui, não tem problema você correr com os braços rodados, você não precisa correr com os braços perfeitamente que nem um robozinho, você não precisa manter o tronco alinhado reto, você pode rodar o tronco, a tua pelve vai cair um pouquinho, o teu arco plantar lá, o teu pé vai cair um pouco para dentro, o teu joelho vai rodar um pouquinho para dentro, não tem problema, tá? Isso não tem problema. Quando isso é um problema? Primeiro, quando esse movimento estiver te gerando uma dor. Tá? Esse é o principal. Quando isso estiver acontecendo, aí sim a gente tem que olhar para outras características para tentar entender quais delas estão te causando dor ou que futuramente pode te causar uma lesão, tá?
A primeira delas é o quanto de treino você está fazendo. A gente chama de volume de treino, né? O quanto de quilômetros você faz na semana. Isso vai influenciar bastante em diversas lesões, e isso associado ao desalinhamento, a correr, por exemplo, rodando o teu joelho para dentro, pode ser que um excesso de sobrecarga, ou seja, um excesso de quilômetros, um excesso de volume, vá sobrecarregar aquela região que está um pouquinho desalinhada, tá? Como que a gente resolve isso? De duas maneiras, uma fortalecendo a região para que ela aguente todas essas quilometragens, essas distâncias de volume, e outra reduzindo um pouquinho esse volume até que o teu corpo se acostume com esse volume. Então é muito comum as pessoas começarem a ganhar fôlego e quererem aumentar a quilometragem muito rápido, né? Mais que 10%, 15% na semana, ou fazer um aumento abrupto dentro da própria semana. Então eu estou acostumado a correr 4, 5 quilômetros, fui na terça-feira e na quinta-feira eu fui sair com um amigo que corre 10, e aí eu fui de qualquer jeito correr esses 10 quilômetros para acompanhar o seu amigo. Essa mudança abrupta, se você tem um desalinhamento, pode te causar alguma dor ou alguma lesão, mas não vai ser por causa do desalinhamento em si, vai ser por causa de outras características que você errou. E a última característica que eu quero falar aqui para vocês, que ela vai estar relacionado a um pouco o jeito que você corre, mas não sobre os desalinhamentos, né? Não correr de forma um pouquinho mais fora do robozinho, do padrão que a gente vê como as pessoas que pregam que é o certo, tá? Que é saltar demais para correr. O que significa isso? Isso é quando você está correndo, a gente faz alguns saltos, né? A gente faz uma sucessão de saltos. Quanto mais alto você saltar, menos você vai correr para frente, mais para cima. E isso vai aumentar o teu impacto na corrida. O que isso significa? Que o teu corpo vai ter que absorver mais carga e ele pode acabar se desalinhando um pouquinho mais, tá? Então essa sobrecarga e esse impacto sim pode te causar uma lesão. Então ele não tem muita relação com o desalinhamento propriamente, mas ele tem uma relação entre como você está correndo, tá? E aí existem alguns educativos, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando como reduzir o impacto na corrida, em educativos, pode colocar aqui nos comentários e deixar o like também para eu saber que vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre isso. Existe um vídeo também que eu falo sobre como reduzir só o impacto, que eu falo um pouquinho também sobre esses saltos, mas eles são exercícios, eles não são educativos propriamente dito. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês, tá? Espero que com esse vídeo eu tenha conseguido convencer vocês de que correr um pouco mais torto, um pouquinho desalinhado, não é sinônimo de lesão e não está errado, tá bom? É uma característica sua, segue a vida, é a tua impressão digital, você vai correr, você vai conseguir imprimir o seu jeito, e as pessoas que vão estar de longe vão conhecer, vão saber que é você pelo jeito que você corre, tá bom? Então sempre busque um fisioterapeuta e um treinador especializado em corrida, que eles vão conseguir te ajudar a estruturar o seu treino, para que mesmo que você desalinhado, com um movimento um pouquinho diferente, você consiga correr sem dor e do jeito mais próximo com os teus objetivos, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Se você está no celular, tem um botãozinho bem na parte de baixo aqui no lado esquerdo, que você nos ajuda a bater nossa meta de 500 inscritos, e também, quanto mais inscritos tiver no canal, mais o YouTube entende que esses conteúdos são relevantes e vão entregar para mais corredores e vão ajudar mais corredores a correr de uma maneira segura e de uma maneira correta, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.